Saudações, alma viajante. Seja bem-vindo ao seu mapa numerológico consciencial evolutivo, um portal para revelar os mistérios da sua essência. Eu sou Catarina Maciel, terapeuta multidimensional, numeróloga, bruxa, mas essa jornada não é sobre mim, é sobre você, sobre os códigos ocultos que regem sua existência, os desafios e potenciais inscritos nos números que te guiam. Cada número, cada vibração é um chamado para a sua verdadeira origem. Estamos todos em um grande retorno para casa, um reencontro com quem realmente somos, além do véu da ilusão. Prepare-se para desvendar os segredos do seu caminho. O que está prestes a ouvir pode transformar sua percepção de si mesmo e do universo ao seu redor. Relaxe, respire fundo. Tire esse tempo para você mesmo, para compreender mais profundamente a sua própria alma. Compreender um pouco mais sobre a sua jornada evolutiva, com certeza te levará ao próximo degrau de expansão da consciência. Pitágoras, filósofo e matemático grego, acreditava que os números eram a essência do universo, influenciando tudo ao nosso redor. Sua visão deu origem à numerologia pitagórica, que analisa nomes e datas para revelar aspectos da personalidade e do destino. Já a numerologia esotérica vai além dos cálculos, explorando a influência espiritual dos números. Ela nos ajuda a compreender padrões da alma, conexões com vidas passadas e propósitos de evolução, sendo uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e transformação. Em 1998, a psicóloga Mara Carvalho passou por um processo chamado emergência espiritual, em que ocorre uma rápida expansão da consciência e a abertura dos canais espirituais. Como se fosse uma forma da espiritualidade recuperar o tempo perdido e negativas ocorridas em outras oportunidades. Nesse processo, ela se recordou de muitas vidas passadas, transmutando muitos dos desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e espirituais. Foi então que conheceu a grande fraternidade branca e os mestres ascensionados, que a partir daí passaram a orientar todo o seu trabalho. Mara começou a receber algumas informações adicionais sobre os números e uma forma diferente de interpretá-los, que a conectava com os arquivos akáshicos dos seus consulentes. Então, passou a ter como um dos trabalhos principais a análise numerológica kármica individual. No ano de 2018, recebeu a orientação de dar um novo nome ao seu trabalho, uma vez que ele é diferente da numerologia kármica convencional. E assim, trazida pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, através do seu canal Encarnado na Terra, Mara Carvalho, nasceu a numerologia consciencial evolutiva. Os números revelam segredos sobre a sua alma, e chegou a hora de desvendar esses segredos. O seu mapa numerológico é mais do que uma simples análise, é um portal para decifrar os mistérios ocultos sobre a sua essência, seus desafios e seu propósito nesta existência. Cada número revela uma vibração única, revelando padrões invisíveis que te guiam, te provocam e te despertam para um novo nível de autoconhecimento. Você sente que há algo maior te chamando,
que a sua jornada tem um significado além do que os olhos podem ver. Então, prepare-se. Sua história está prestes a ser desvendada. Este mapa traz muitas informações valiosas que podem parecer um pouco confusas à primeira vista. Por isso, recomendo que você escute mais de uma vez, com atenção, para assimilar cada número e vibração com mais clareza. Fazer anotações também pode ajudar a organizar seus pensamentos e compreender melhor o significado de cada informação. Preste muita atenção aos números que mais se repetem no seu mapa. Eles são os mais importantes e indicam aspectos que exigem maior atenção, pois carregam lições, desafios e potenciais que influenciam diretamente a sua jornada. Os chamados números kármicos indicam marcas de encarnações passadas, refletindo traumas, medos ou desafios trazidos para esta vida. Podem surgir em qualquer posição do mapa e revelam lições a serem aprendidas, resultantes de experiências próprias ou das pessoas afetadas no passado. Todos os números possuem aspectos positivos e negativos, e o objetivo da nossa encarnação é levar todos eles para o seu aspecto positivo. Aperte o cinto. Nós vamos decolar. 3, 2, 1. Mapa Numerológico Consciencial Evolutivo, Thaís Davi de Almeida, 6/2/1984. O que é importante nós entendermos sobre essa numerologia? Ela é apenas um tipo de numerologia. Existem outros. Então, é como se fosse muitas peças de um quebra-cabeça, e esse mapa entra como mais algumas dessas peças que vão te auxiliar no teu autoconhecimento, não só a nível físico, como a nível energético e espiritual, porque ele é um mapa mais profundo, um mapa que vai falar de alma, né? Porém, todas as ferramentas que nós utilizamos, elas são importantes porque são, como eu digo, essas peças nesse quebra-cabeça. Então, vale muito a pena, né, fazer um mapa numerológico cabalístico, que é um outro tipo de mapa. Vale a pena fazer um mapa astral para obter mais informações, né? O que eu quero dizer com isso é que esse mapa, ele te dá um norte, ele te traz muitas informações, que vai te esclarecer muita coisa, mas ele não é tudo, né? Tem muitas coisas ainda a serem exploradas. Então, vamos ver aqui a coluna das vidas passadas. Nós temos aqui 5 vibrações de vidas passadas. E o que elas são? O que elas representam no teu mapa? São vibrações de encarnações anteriores, onde tu traz nessa encarnação esses aspectos. Afinal de contas, não foram só 5 encarnações anteriores que tu teve, né? São muitas outras. Então, por que só essas 5 aparecem aqui no mapa? Primeiro, porque não tem como puxar todas, né? São muitas coisas. Mas essas aqui, elas são importantes que tu saiba essas vibrações nessa atual encarnação, tá bom? Então, nós começamos aqui na coluna das vidas passadas com o número 6. O número 6, nos seus aspectos positivos, ele vai falar de estabilidade, ele vai falar de responsabilidade, ele vai falar de lar, né? Ele vai falar de casamento, ele vai falar de tudo que envolve esse sentimento de mãe. Inclusive, o número 6, ele representa o arquétipo da grande mãe, né? Então, ele é um número muito família. E o que nós precisamos nos atentar? Que todos os números, eles têm os seus aspectos positivos e negativos.
Então, eu vou te falar muitos aspectos aqui que tu vai te identificar com uns e não com outros, mas o importante é que tu ouça esses aspectos para ver o que ressoa contigo. Mas o que eu posso te dizer assim a respeito desse número 6? De vidas passadas, tu traz conhecimento e traz vivências familiares, vivências onde tu expressou esse arquétipo da grande mãe. Então a gente está falando de generosidade, de união, de dedicação, de proteção. E nas suas analogias negativas, aí sim, ciúme, cobrança, possessividade, rancor, intromissão, até um pouco de ansiedade, né, que traz essa desarmonia, indecisão, polêmica, né? Mas o número 6, ele também é o número dos mártires e das pessoas com baixa autoestima. Então, é importante que tu te atente a isso, porque provavelmente em vidas passadas, como tu tem aqui na coluna das vidas passadas 2 vezes o número 6, é uma vibração importante, tá? Ele é o único número que se repete nas tuas vidas passadas. Então, é sinal de que pelo menos 2 vezes tu já tentou reequilibrar isso e não conseguiu, né? Então, esse número 6, é importante que tu olhe principalmente para os aspectos negativos dele, porque tem uma mensagem aqui para ti. E quais são esses aspectos? Ciúme, cobrança, possessividade, rancor, intromissão, ansiedade, indecisão, racionarismo, idealista demais, pouco prático, polêmico e, como eu te falei, o número dos mártires e das pessoas com baixa autoestima. Então, são coisas que tu precisa trabalhar nessa encarnação, porque tu vem tentando trabalhar elas em encarnações passadas, mas provavelmente sem muito sucesso. Lembrando que ser um mártir nem sempre é uma coisa positiva. Então, vamos supor, né, que tu tenha sido um mártir em alguma dessas encarnações. Isso pode ter sido em nome de um grande ideal, como também pode ter sido em nome de uma coisa que não era tão importante, né? Então, para essa encarnação, tu traz essa necessidade de reflexão sobre aquilo que realmente importa e aquilo que não importa, o equilíbrio entre o dar e receber. E aqui eu já faço um link também com o segundo número que está na coluna das vidas passadas, que é o número 2. E o número 2 também vai falar sobre essa questão das trocas equilibradas, porque ele também é um número dos relacionamentos. Então, olha como tu já vem de vidas passadas expressando, né? Relacionamentos. E lógico, isso engloba, como eu falei, as características positivas e negativas no aspecto dos relacionamentos, né? Mas é importante a gente entender quais são essas características. O número 2, ele fala de decisões, de consciência, de adaptabilidade, de gestação. Olha como está ligado à questão família também. Ele fala de cooperação, de diplomacia, de aprendizado da lei de ação e reação. Então, aqui a segunda vez a gente já está falando sobre a necessidade de equilíbrio entre dar e receber, equilíbrio entre aquilo que tu emana e aquilo que tu aceita receber vindo emanado de outras pessoas. Então, dentro das características positivas do número 2, nós temos a mulher, a sensibilidade, a feminilidade. Tu já vem expressando esses aspectos muito femininos, tu vê, né? No número 6, muito forte, porque é a grande mãe, e no número 2, que também traz esses aspectos. Então tem muita colaboração, tem muita atenção, é aquela pessoa pacificadora, gentil, receptiva, muito sábia, com muita solidariedade, lealdade, paz, prudência, né? Tudo aquilo que remete a relacionamentos equilibrados. E aqui também, lógico, o nosso ponto de atenção para as analogias negativas da vibração do número 2, que aí vai falar sobre submissão, vai falar sobre negligência, vai falar sobre timidez, insegurança, dependência, hipocrisia, né? Futilidade, indiferença, né? Que são aspectos que também tu vem desenvolvendo há algumas encarnações. Não é tão importante quanto o número 6, que se repetiu 2 vezes, mas como ele faz um link com esse número 6, porque tem características muito parecidas, aqui a gente pode então entender que em encarnações passadas tu teve experiências muito fortes com relação a relacionamentos, a família. E essas vibrações, essas energias, elas podem falar muito sobre
uma necessidade de aprender a equilibrar os relacionamentos. Ainda na coluna das vidas passadas, nós temos o número 8. O número 8, ele é o poder, a determinação, as finanças, a responsabilidade, os negócios, a ambição e é o próprio karma. Porque o número 8, se tu for ver, se tu deita ele faz o símbolo do infinito. Então, o número 8, ele fala muito sobre isso, essa necessidade de reintegrar o plano carnal, né, físico, com um plano espiritual. E aí retorna para o físico e retorna para o espiritual, fazendo todo o símbolo do infinito. Por que isso? Porque como ele é um número que fala de poder, se esse poder estiver desequilibrado, ele vai te levar para um karma muito pesado. Então é importante que tu aprenda a encontrar o teu poder pessoal, porque tu já vem trabalhando isso em encarnações passadas, e dentro disso aprender a expressar esse poder pessoal com responsabilidade, com integridade e com muita sensibilidade de que forma isso reverbera na vida de outras pessoas. O número 22, ele aparece aqui na tua coluna das vidas passadas, mas ele aparece também na coluna da vida atual, que depois eu vou te mostrar a posição dele. Então, nós entendemos que esse é um número também muito importante, porque é importante entender quais os números se repetem, porque é uma mensagem que vem ali mais forte, né? O número 22, ele é um número muito interessante, porque ele é o número do construtor do mundo. Então, é aquela pessoa que tem poder de manifestação, de materialização, né? Nós chamamos, são os bruxos, né? Porque o bruxo, ele mexe com a magia, ele é o arquétipo do grande mago, né? Então, são os grandes missionários da nova era. Isso aqui aponta, tá, muito fortemente que tu tá numa encarnação onde tu veio para cumprir uma missão. O que eu quero dizer com isso, tá? Missão, nem sempre, eu gosto sempre de explicar isso, porque às vezes tu chega pra pessoa e fala assim, tu tem uma missão, tu é um missionário. Aí pessoas pensam assim, não, tem que largar tudo e viver no Tibete, vou pra um monastério, vou viver como um monge. Não, não é sobre isso, tá? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com, tem que fazer tudo perfeito. Não. Missão, quando a gente fala em missão espiritual, quer dizer que a tua vida, ela serve de modelo para outras pessoas. E isso é uma coisa que já tá bem clara para ti, né? Porque tu escolheu trabalhar como uma terapeuta holística, né? E o número 22, ele representa isso, o missionário da nova era. Então, tu é aquele tipo de pessoa que os trabalhos que tu fizer, as coisas com que tu te envolver, tu sempre, de alguma forma, vai servir como modelo, porque tu é um missionário. Então, não quer dizer que tu precise forçar isso. É uma coisa que acontece naturalmente. Como tu sempre me comentou, né? Que lá na escola as pessoas acabavam sendo atraídas pela tua energia, seja para conversar, seja para desabafar. Isso é ser um missionário. Isso é cumprir uma missão, mesmo que de forma inconsciente. As coisas simplesmente acontecem, entende? Então, o que a gente precisa entender de importante do número 22? Ele tem um espírito empreendedor. Então, tu também já traz isso de vidas passadas, essa vontade de viver do teu próprio negócio e provavelmente tu materializou isso em vidas passadas, porque olha, tu tem o 6, tu tem o 2, que fala das relações, mas tu tem o 8, e o 8 é um número da autoridade, das finanças. Então, como tu tem, olha que interessante, tu tem o 2 que linka com o 6, tá? Que é o que tu vem fazendo em vidas passadas, mas também tu tem o 8 que linka com esse 22, que são vibrações parecidas, né? Se tu for somar o 22, 2 mais 2, a gente vai para um 4, né? Para reduzir esse número. Então também fala de estabilidade. Então tu pode perceber que nas tuas vidas passadas é como se tu estivesse escalando, assim, o teu poder, escalando as tuas vivências e o teu entendimento sobre as situações, para culminar nessa atual encarnação e desenvolver alguma coisa, que a gente vai entendendo agora no processo do que se trata, tá? Então, o 22 fala do raciocínio lógico, ele fala da lealdade, da perspicácia, do otimismo, da generosidade, do desapego. Olha que interessante. Lembra que nós conversamos agora há poucos dias, né? A necessidade de aprender a desapegar. Isso aqui mostra aqui no teu mapa, tá? Então, é um número de realização, de filantropia, de dissolução do ego, tá? De muita sabedoria, de plenitude.
Só que nos seus aspectos negativos, que são as analogias aqui que tem que dar uma atenção, ele fala sobre obstáculos, ele fala sobre repressão, ele fala sobre incapacidade, sobre cinismo, vaidade exagerada, pessimismo, que tem que tomar muito cuidado, a não conclusão dos seus projetos e o complexo de inferioridade. Isso tu precisa trabalhar muito nessa encarnação para positivar o teu 22, porque como eu te disse, ele linka com o 8 e tu tem o 22 duas vezes no teu mapa. Então, tu precisa trabalhar bastante os aspectos negativos destes números, tá? Então, aqui a coluna das vidas passadas, nós finalizamos aqui com esse número 22. Agora vamos para a tua lição de vida. O teu número de lição de vida é o número 3. O que é a lição de vida? É algo muito importante que tu veio aprender nessa vida. Não é como o karma. O karma é a necessidade do reequilíbrio, né? A lição de vida não é necessariamente reequilíbrio, mas ela é uma lição importante que provavelmente a tua alma escolheu aprender nessa encarnação devido àquilo que tu vem fazendo e vem já trabalhando em encarnações passadas. Então, o número 3, como lição de vida, ele vai falar muito sobre a autoexpressão, a comunicação, a alegria, o crescimento e o entretenimento. Então, ele é um número de muita criatividade, ele é um número de muita expressão, ele é muito expressivo, é um número de inspiração, é um número de extroversão, é um número até de popularidade, entende? Então, é algo assim, a tua lição de vida, o que tu veio, né, aprender nessa encarnação? Uma coisa importante que tu veio aprender nessa encarnação é aprender a te posicionar, tá? Com amor, com prazer, com otimismo, tá? Até mesmo para obter popularidade naquilo que tu faz, na forma como tu fala, porque tu tem esta vibração. Tu veio aprender a fazer isso. E aí entra, né, muitas vezes a exposição no Instagram, porque quando a gente fala assim, tu veio para ter popularidade, às vezes a pessoa acha assim, eu vou ter que, sei lá, fazer uma novela, aparecer na TV. Não, cara, né? Tem que entender todo o teu mapa e toda a tua construção. Talvez isso esteja ligado a essa forma como tu te expressa no Instagram, com a forma como tu apresenta o teu trabalho. Isso é algo importante que tu veio fazer na tua encarnação, porque vai trabalhar não só aspectos de vidas passadas, e questão de ser missionária e tudo isso, mas também essa lição de vida que vem aqui, que é muito importante essa autoexpressão, né? E uma autoexpressão com muita leveza e com muita alegria. Então, eu entendo assim que tu é aquele tipo de pessoa que não é, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo para te conseguir entender. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da alegria, de dar risada e tal, mas eu pego em assuntos mais pesados. Pode ver que até lá no Instagram muitas vezes eu trago assuntos mais pesados, eu tento dar uma leveza para tudo isso, porém eu toco em aspectos delicados. Eu vou fundo muitas vezes na ferida, eu falo sobre assuntos polêmicos e tudo isso. Tu não, com esse 3 aqui nessa posição, tu já é mais assim, para levar a vida de uma forma mais leve, trazer essa comunicação de uma forma mais leve, que eu acredito que também já é o que tu tá fazendo, porque eu vejo que tu coloca lá coisas sobre vibrações positivas, palavras positivas, mantras, essas coisas, isso tudo tá muito alinhado com a tua forma de expressar, né? E que tu veio realmente trabalhar esse tipo de coisa. Lógico que eu não tô generalizando, porque enfim, nem sempre dá para ser só leve, às vezes tem que aprofundar um pouco mais, mas eu acho que tu entendeu, né? Se tu tiver alguma dúvida, depois a gente vai conversando. Mas basicamente é isso, é transmitir leveza através daquilo que tu faz, né? E na tua vida em geral, né? Aprender a ter essa leveza na tua vida em geral, que tá muito alinhado também com o que a gente vem conversando a respeito das coisas que tu vem passando, né? Porque tu vai aprendendo a desapegar, vai aprendendo a vibrar mais suavemente, né? E tudo isso vai se alinhando. Então, as analogias negativas do número 3 é ciúme, orgulho, estrelismo, que é aí quando a pessoa vai para polaridade negativa, né? Ao invés de ser aquela coisa de inspirar as pessoas, a pessoa acaba achando que é uma estrela maravilhosa e que está superior a todos. Então, isso tem que tomar cuidado nos aspectos do número 3. Então, o número 3 nos aspectos negativos vai falar de um pouco de ansiedade também. Então, tu pode ver que tu tem alguns números aqui que falam, né? Desse tipo de energia, tem que tomar cuidado. Extravagância, cinismo, pessoas que podem se tornar manipuladoras, né?
e até entrar no mundo da fantasia, assim, sair da realidade. Aí que entra que eu falo as questões de teoria de conspiração, essas coisas assim, tem que tomar cuidado, porque o número 3 ele tem uma tendência tanto, né, para ser uma criatividade muito positiva, como também entrar num devaneio e sair da realidade, sair da caixinha, sabe? Então, lógico, eu não estou dizendo que tu seja essa pessoa. Isso, o mapa numerológico não se trata da minha opinião, mas eu vou discorrendo todos os números aqui para te entender. E lógico que nem sempre tu vai te encaixar em todas as características, né? São coisas que tu tem que ir percebendo, entendendo e encaixando na tua realidade. Agora é o teu número de alma, Thaís do céu. Tu é uma alma de número 5. O número 5 é um número também, de certa forma, parecido com o número 3, mas ele é mais voltado assim a novos interesses, viagens, sabe aquela pessoa super descolada, é super aquariano, assim, né? É, e também, que aqui é um aspecto que eu acho que é muito importante ressaltar, que o número 5 ele é o número da cura, o que te liga diretamente ao raio verde de Mestre Hilarion, que é o teu raio de missão, que eu já vou te adiantando aqui que ele é o teu raio de missão, tá? Então, se tu quiser estudar mais sobre Mestre Hilarion, Arcanjo Rafael e o raio verde tá super dentro da tua missão de vida, super dentro da tua essência. Tu vai entender muito mais sobre ti mesmo. Depois eu vou te mandar um artigo, algo relacionado a isso, se tu quiser estudar um pouco mais sobre o raio verde, o mestre Larion e toda a falange, tá? Então, como uma alma de número 5, tu é uma alma independente, que busca liberdade, tá? Muito jovial, né? Gosta de viagens, gosta de progresso, de evolução, de expandir a mente, né? É muito ligado aos prazeres também, à sexualidade, e é um número da vitalidade e da vida, entende? Então, assim, eu achei tudo a ver com o teu signo de aquário, né? Porque parece que eu tô descrevendo aquário. E realmente são características muito fortes dentro de ti. Tu é uma alma de número 5. Então, assim, tu é o tipo de pessoa que tu não pode. Tu precisa ter a tua independência. Isso vai entrar também naquilo que nós vínhamos conversando. Eu não estou dizendo que tu tem que sair correndo para ter essa independência, mas é algo que vai ser sempre muito forte, vibrando na tua energia. Tu vai querer sempre essa independência. Então, de alguma forma, tu tem que encontrar isso. E existem inúmeras formas para se fazer isso. É como a gente vinha conversando, né? Daqui um pouco a Celina já está maior, tu consegue atender melhor os teus clientes e aí tu vai entrando novamente nessa tua essência. Mas é algo que realmente tem uma vibração assim mais importante, né? Que é algo que tu vai sentir realmente. Então, as analogias positivas do número 5 são muitas, tá? É muito amigo, é muito apaixonado, é muito sensível. Aqui também fala sobre popularidade, aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta, né? Uma pessoa muito querida. Então, funciona de maneira coletiva, gosta muito, né, de reunir as pessoas, reunir os amigos, estar entre as pessoas. É ágil, é um pouco competitivo, mas eu acho que isso, dentro de um aspecto saudável, faz parte da vida, né? Tem muito entusiasmo, coragem, fluência nas coisas que faz, né? Devido também a essa criatividade, tem uma aprendizagem rápida, uma adaptabilidade, intuição muito aguçada, otimismo e flexibilidade. Então, nós vamos olhar aqui as analogias negativas desse número 5, tá? O que o número 5 pode cair aí no negativo, a alma de número 5? Drogas, bebidas, moda, futilidades, que eu acho que não tem nada a ver contigo. Eu acho que isso aí tu já equilibrou bem, assim, nos teus aspectos, né? Que tu é realmente o oposto. Promiscuidade, deboche, malícia, né? Tem uma tendência à dispersão, de repente, que entra lá naquela questão, né? Sair um pouco da realidade. Pode se envolver com atividade demais, então, tipo, começa a abraçar tudo e depois não dá conta, tem que tomar cuidado com isso. Inquietude e muitas vezes pode ter medo de ligações profundas, né? Então acaba fugindo de coisas muito profundas, que eu acredito que são aspectos que tu já trabalhou também, né? Até porque tu tem uma família constituída e isso é uma ligação muito profunda, né? Então, nos aspectos negativos também entre a sedução e a hipocrisia, que tem que tomar bastante cuidado, tá?
Eu achei muito interessante porque a tua personalidade é um número 3, que é o mesmo número da tua lição de vida. Olha que legal isso, né? Porque, como eu falei, o número 3 ele é um número muito criativo, ele é um número muito despojado, assim, né? É um número que, lógico, na parte negativa pode ir muito para um devaneio, assim, né, sair muito da realidade, mas entendendo ele de forma, eh, positiva, né, porque o número da personalidade é aquela forma como as pessoas te veem. Não quer dizer que necessariamente tu seja isso, mas é como o mundo te vê, né. Então o mundo te vê como uma pessoa muito expressiva, muito comunicativa, muito alegre, de muito crescimento e também, né, nas suas analogias negativas, as pessoas podem te ver alguém como alguém, assim, que quer aparecer, né, o estrelismo, pode te ver até um pouco ansiosa muitas vezes, eh, superficial, extravagante. Não quer dizer que tu seja isso, mas é a forma como muitas vezes o mundo te vê. Se tu estiver no equilíbrio ali do teu mapa e na parte positiva dos teus números, o mundo vai te ver como essa pessoa muito expressiva, muito comunicativa, de muito crescimento, né, de muita alegria, mas se tu estiver, né, ali nas partes negativas desse número, as pessoas vão achar assim que tu é até fofoqueira, que tu exagera, que tem desleixo, sabe? Alguns conflitos, exibicionismo, esse tipo de coisa. Então, não quer dizer que tu seja isso, mas é a tendência, a forma como o mundo te enxerga, né? Mas o importante é que tu saiba quem tu é e esteja sempre no teu equilíbrio, porque na polaridade positiva, tu vai ser muito bem vista, tá? Com essa autoexpressão, essa comunicação, que é muito, muito importante. Inclusive trazendo entretenimento, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o Instagram. Porque gerar conteúdo, né? Seja para, sei lá, para ser influencer, mas também para divulgar o teu trabalho, isso acaba sendo um entretenimento, né? Porque tem muitas pessoas que chegam no teu trabalho, mas elas não vão marcar uma consulta contigo. Mas elas vão usufruir do teu conteúdo gratuito. Então, é um entretenimento, mas é no sentido de ser um entretenimento também que traz uma expansão da consciência, que traz uma mensagem, né? Eu acredito de verdade que tu tá num aspecto bem positivo da tua personalidade e da forma como o mundo lá fora te enxerga. Agora vamos entrar num aspecto muito importante, que é o teu número de destino. Guria, o teu número de destino é o número 6. O teu destino é a grande mãe, é a tua família. Lembra que nós vínhamos conversando sobre isso? Olha como tudo se encaixa, né? É a tua estabilidade, é a questão tanto doméstica como comunitária, é o casamento, é o lar, é o arquétipo da grande mãe. O teu destino é esse. Lógico, tem muitas outras coisas que tu vai fazer, tem outros números a serem analisados, mas entenda, numa posição de destino, Thaís, tu tá super na tua linha de destino. Tu tá entrando ali entenda assim a encarnação como uma jornada. Aí tem várias encruzilhadas assim, né? E escolhas. E tu escolheu bem a tua linha de destino. Então a tendência aí realmente são as coisas se alinharem bem, porque tá tudo dentro do previsto, digamos assim, né? Então o teu destino é harmonia, é sociabilidade, é essa busca pela perfeição, pela conciliação, pela família, a estabilidade, tá? Até um pouco de solitude, mas é porque, como a gente vinha conversando também, a mulher carrega muitas coisas assim, né? E solitude é diferente de solidão, né? Solitude é estar em paz com a própria companhia. Então, entenda, muitas vezes ser um ponto de referência como uma grande mãe, né, que isso vai reverberar não só na tua família, mas também na tua comunidade, nas pessoas ao teu redor, como uma terapeuta, isso implica a ser uma referência, né? Então tudo isso tu vai sendo preparada e isso também te leva a uma solitude, aprender a estar em paz, estar bem com a tua própria companhia, com as tuas próprias escolhas. Então, aí no teu destino nós vemos responsabilidade, fidelidade, afeto, benevolência, amor, compreensão, generosidade, integridade, união, dedicação, proteção e ética. Eu não vejo destino mais lindo. É muito, muito legal.
Lógico, temos os aspectos negativos que tem que tomar cuidado. Então, tu vai ver assim, ok, estou na minha linha de destino. O que que eu preciso cuidar aqui para não entrar no aspecto negativo desse número, dessa vibração? Ciúme, cobrança, possessividade, rancor, intromissão, ansiedade, o racionalismo, né, de sair do lado mais intuitivo e ficar racionalizando tudo, tem que tomar cuidado com isso, que é o que faz a pessoa entrar numa ansiedade, né? Indecisão, idealista demais, fica fazendo plano, não conseguir cumprir nada, então sempre toma cuidado para não, eu não vou dizer sonhar, porque sonhar é importante, né? Ter os teus planos, mas toma cuidado para não sair da realidade. Só isso, vai colocando as tuas metas sempre. Não precisa colocar uma meta, eu quero viajar para a Lua, né? Coloca uma meta assim, vou viajar até Pelotas, depois eu vou até Rio Grande, depois eu, entende? Vai passo a passo. Nas analogias negativas, nós temos um pouco de polêmica também. Falamos sobre os mártires, então toma cuidado para não ficar assim, nossa, eu acredito tanto nisso, eu quero tanto isso, eu amo isso, cuidado com isso. Porque como tem um aspecto de ser mártir, não quer dizer que tu vai morrer por nada, mas que tu pode ficar muito apegada a determinadas coisas que tu não tem necessidade, tá? E cuidado com a baixa autoestima, sempre trabalha a tua autoestima. Mas tu sabe, nos aspectos positivos tu já tá super aí na tua linha de destino. O número do Dharma. Olha que interessante esse Dharma. Tu tem o número 8. O que é o Dharma? Tem pessoas que pensam que o Dharma é o oposto do Karma. Não é bem isso. Porque depende da forma como tu entende o Karma. Porque o Karma, ele tanto pode ser positivo como negativo. Assim como o Dharma, tanto pode ser positivo como negativo. Só que qual é a diferença entre eles? No Karma, geralmente tem um peso. Tem uma lição que precisa ser aprendida, tem aquela coisa, sabe? E no Dharma, tem mais aquele aspecto do soltar. Quando é que tu vai entender que tu entrou no teu Dharma? Quando tu aprender a lidar com o número 8. O que é o número 8? Lembra? Se tu deita o número 8, ele vira o símbolo do infinito. Então ele liga o mundo espiritual com o material, e o material com o espiritual, e o espiritual com o material com o espiritual, sempre nessa constância, né? Então é isso que tu tem que entender, reintegrar todas as coisas e viver feliz e em paz, mesmo em meio aos problemas, às coisas que acontecem, encontrar essa luz no meio da escuridão, entende? Porque os problemas, os perrengues, eles nunca vão passar totalmente, sempre vai ter alguma coisinha. O importante é como tu te sente, a forma como tu olha para tudo isso. E com esse 8 aqui no Dharma, isso aqui tá muito ligado ao financeiro, tá? Então, porque o 8 ele é o número das finanças, né? Dos negócios, da ambição. E interessante tu ter o número do Dharma como número 8, porque o 8 também é o número do karma. Ele não é um número kármico, tá? Mas ele é o número do karma. Então, ele traz lições muito importantes, porque é diferente ser um número kármico e ser um número do karma, tá? O número kármico, acho que tu nem tem aqui no teu mapa, acho que não. Tá? São números mais pesados, são números que vêm com lições bem difíceis de aprender, assim, porque são, assim, desníveis energéticos muito pesados que a pessoa incorreu em outras encarnações. Tu não tem isso, tá? Mas o número do karma, ele traz uma lição muito importante nessa encarnação. Entenda assim, que é difícil um pouco de entender, né? Os termos. O teu Dharma está com o número 8. O número 8 não é um número kármico, mas ele representa o karma. Então, é uma lição muito importante que tu veio aprender, talvez até mesmo a respeito do karma, que o karma não é tudo isso, que é só uma questão de desnível energético e que tu, aprendendo isso, tu pode ensinar para outras pessoas, porque o 8 é uma constância. Ele tanto liga o material com o espiritual, mas também o espiritual com o material e assim sempre, sem parar. Então, tudo é cíclico, tudo tem um movimento energético. E aqui, quando nós falamos, né, desse número 8 na posição de Dharma, nós estamos falando do próprio equilíbrio, né? O equilíbrio necessário entre a verdade, a lógica, a praticidade, a própria prosperidade, né? A administração,
o poder, o esforço, as conexões, a ambição. Olha quanto isso está ligado com o poder na matéria, né? Por isso que ele fala tanto dessa necessidade de interligar com o espiritual para trazer equilíbrio para tudo isso. E tendo esse número em posição de Dharma, é sinal de que tu tá num ciclo espiritual, né? Tu tá num ciclo de reequilíbrio que te traz para uma reflexão muito profunda a respeito da forma como tu manifesta o teu sustento nessa matéria e que isso precisa ser manifestado de forma leve, tranquila e seguindo esse fluxo do universo. Agora sim nós vamos falar sobre o número do karma. O teu número de karma é o número 11. Thaís, o que é o número 11, tá? O número 11, em qualquer posição no mapa, ele representa as almas mais antigas que já encarnaram e que vêm encarnando nesse planeta. Então, quer dizer que tu já tá fazendo hora extra aqui. Ainda mais que tu tem 2 vezes o número 11. Então, e trazer isso como karma é uma sensação assim, tô resolvendo as últimas pendências para voltar para casa. É aquela coisa assim, realmente é uma encarnação de já tô de saco cheio, eu quero, né, encontrar minha independência espiritual, eu quero expandir minha consciência. A tua alma vem falando isso, sabe? Eu já tô encarnando há muito tempo aqui, então eu preciso evoluir nessa encarnação. Eu decidi fazer isso. Então ela traz todos esses aspectos para serem trabalhados e, inclusive, é um dos motivos pelos quais a pessoa chega num mapa desse para entender, porque isso abre muitos insights na cabeça da pessoa, né? Começa a entender muita coisa e é como a tua própria alma te relembrando o que tu veio fazer, né? Então, nas analogias positivas, nós temos a revelação, a atemporalidade, a originalidade, a inspiração, a intuição, né? Porque são almas muito antigas. Imagina quanta sabedoria tu vem trazendo de vidas anteriores, de vivências, né? Então, androginia, também fala da ausência de rótulos, que é muito aquariano isso também, né? Vanguarda, né? Ao mesmo tempo, modernidade e nova era, porque já passou por diversos tempos, né? Diversas civilizações, diversas, enfim, formas e expressões de vida e de ser. Então, entende muito, assim, e faz muito sentido encarnar num signo de aquário, porque já manuseou muita coisa, né? Então, é uma simpatia muito bonita, um humanitarismo, né, por já ter conhecido e vivido muita coisa, o misticismo, a iluminação e a mestria, né, porque são grandes mestres. Inclusive, o número 11, ele representa almas que já passaram por iniciações em ordens secretas em vidas anteriores, que aí nós podemos estar falando de Rosa Cruz, Cavaleiros Templários. Não estou dizendo que seja alguma dessas, estou te dando algumas opções que pode ter sido, tá? Enfim, tantas outras que tem aí, sabe? Essas ordens que passam ensinamentos secretos, sabe? Provavelmente tu passou por alguma dessas ordens em encarnações passadas. E as analogias negativas, tá, desse 11 traz um pouco de extravagância, fanatismo, incompreensão, incomunicabilidade, antipatia, degradação, luxúria, loucura, desorientação, que tem que tomar muito cuidado, que aí entra de novo aqui no devaneio das teorias de conspiração, tem que tomar cuidado com isso. Cinismo, falsa superioridade, desonestidade, mesquinhez e preguiça, tá? Não tô dizendo que tu seja essa pessoa, mas são lições importantíssimas que tu precisa trabalhar nessa encarnação, porque aqui nós estamos falando do teu número de karma, tá? Então, o número de karma é aquela vibração que tu traz com uma grande necessidade de reequilíbrio, porque provavelmente essa extravagância, fanatismo, antipatia, loucura, falsa superioridade foi o que tu desequilibrou, digamos assim, em vidas passadas, provavelmente utilizando de algum conhecimento, utilizando de alguma posição social, talvez, para de repente humilhar outras pessoas, entende? Talvez seja por isso que tu traz tanto essa questão para trabalhar nos relacionamentos, né, que vem muito forte aqui também no teu mapa, tanto nas vidas passadas como na lição de vida, que fala muito, né, sobre isso. Interagir com outras pessoas
E a forma como tu interage com outras pessoas, muito provavelmente é por conta desse 11 aqui, no número de karma, tá? Porque provavelmente tu não foi legal com outras pessoas, então tu encarna nessa atual existência para ser uma pessoa bem mais legal, para ser uma pessoa com mais responsabilidade afetiva, com mais responsabilidade na comunicação, com mais responsabilidade com todo o ser vivo ao teu redor, tá? E interessante, porque no número de maturidade, tu também traz o número 11, nega. Então, assim, é muito importante trabalhar isso nessa encarnação, tá? Todos esses aspectos, porque provavelmente aí, né, ficaram muitos desregulados aí em encarnações e em vivências passadas. O número da maturidade, quando a gente fala de maturidade, a gente vem falando sobre isso, né, nos últimos dias também, né? Até lá no Instagram eu comentei bastante sobre essa maturação como ser humano, que a gente vai passando e vai se lapidando, né? E entender maturidade como algo a ser construído todos os dias, né? Não é uma coisa que vem com a idade, mas vem da decisão de aprender com tudo isso, não só com as experiências já vividas, dessa de outras vidas, mas também dessas ferramentas para autoconhecimento que a gente acaba acessando, né? Então entenda, esse 11 aqui é muito importante. Depois, mais para frente no mapa, eu trago mais aspectos para te ver melhor, mas aqui, na verdade, eu estou te passando um panorama geral de todo o teu mapa, mas depois eu vou esmiuçar aspecto por aspecto, número por número, por isso que o mapa fica bem grande, né? As tarefas kármicas, tá? É o que a gente chama também de karma menor, porque não é tão importante quanto o número de karma mesmo, mas são situações aí que também precisam ser reequilibradas por algum motivo, digamos assim, num plano de fundo, né? Tem o número 11 ali na frente, mas tu tem um plano de fundo que são os karmas menores que tu precisa resolver. Então nós temos o número 6 mais uma vez, olha aqui a confirmação, né? Porque lá na coluna das vidas passadas, duas vezes o número 6 também o número 2, que são parecidos, né? Então, tu vem com essa necessidade de reorganizar a questão da grande mãe, reorganizar a questão da forma como tu conduz a tua família, a tua comunidade e a forma como tu vê todas essas coisas. E também tu traz o número 7 no karma menor. O número 7 é um número muito espiritual, é um número de muita profundidade que tu veio aprender a expressar também nessa encarnação. Então, o número 7 ele fala inclusive da iniciação espiritual. Como nós entendemos, né, a espiritualidade de forma livre, né, que tu também não segue nenhuma religião, provavelmente não vai fazer uma iniciação, mas aí tu entende isso como fazer um curso de Reiki é fazer uma iniciação. Tu é iniciado naquela energia, né? As barras também, tu foi iniciada naquela energia. Então, tu não teria realmente como fugir disso, tá? Porque tu tem esse número 7 que fala dessa iniciação espiritual. Então, o 7 ele vai falar também sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, ele é um número mais espiritual, sobre reflexão, saúde e férias, né? Às vezes tem umas coisas em que parece desconexa, mas no fim tu entende o que faz sentido. Então, ele é o número da inteligência, da sensatez, é aquela perspicácia em aprofundar as coisas, tanto intuitivamente, mas se aprofundar também nos mistérios, sabe? Entender o lado espiritual com sabedoria, essa coisa de ter a revelação espiritual, o que está totalmente alinhado com o fato de ser terapeuta holística, né? E nas analogias negativas, ele pode trazer um pouco de frieza, de malícia, de isolamento, que tem que tomar cuidado, né? Ainda mais que tu tem muitos números de interação social, de comunidade, então tu tem que tomar cuidado para não te isolar, até porque tu precisa trabalhar a questão comunidade, né? Então pode falar um pouco sobre depressão, grosseria, superficialidade, né? Porque como no aspecto positivo ele tem essa profundidade, no negativo ele fica superficial. Mas como todos os números têm seu lado negativo, o importante é manter eles equilibrados, né? E cuidar também para não entrar na melancolia por causa dessa profundidade do número 7. Tem um senso crítico bastante negativo e aguçado, né? Então, tem que tomar cuidado com a questão da mente também, aí as ansiedades, a insegurança, a baixa autoestima, a solidão,
tomar cuidado com tudo isso, porque ele também é o número das doenças mentais. Então, a pessoa, quando entra no aspecto negativo, né, quando não trabalha bem a espiritualidade, quando não trabalha bem a comunicação, pode desenvolver aí algum problema de depressão, alguma coisa assim, tá? Até outros mais graves, mas como a posição dele aqui é como karma menor, é, é uma questão de reequilíbrio mesmo. E também tu tem nas tarefas kármicas o número 8, mais uma vez, que fala do poder, que fala das finanças, do trabalho, né? Que eu já te expliquei bastante sobre ele também. Deitando, ele vira o número do infinito, o símbolo do infinito. Então, conecta o material ao espiritual, o espiritual ao material, e sempre nessa contínua, né? Então, outro número que se repete aqui 3 vezes no teu mapa, então muito cuidado com os aspectos negativos do número 8, principalmente. Todos os números que se repetem muitas vezes é importante olhar com bastante sabedoria e maturidade para os aspectos negativos, tá? Como potencial oculto, que é aquilo que muitas vezes nem tu sabe que tem de potencial, aquilo que fica oculto, né? Que às vezes só depois de um tempo, com maturidade, que tu vai entender esse potencial. Tu traz o número 4. Eu gosto de olhar para o número 4 e entender ele como uma base, porque se tu for pensar numa casa, um alicerce, né, tem seus 4 cantos, digamos assim. Uma cadeira tem 4 pés, então é aquilo que te estrutura, que traz a base. E olha que legal tu ter isso, né, como um potencial oculto, que eu te revelo agora, porque nós vínhamos conversando a respeito dessas questões emocionais que tu entra e que te desestabilizam, né? Olha aqui o teu potencial de estrutura, que legal, né? Trazer isso à tona, cavucar isso dentro de ti e trazer para a superfície. Porque ele fala de estrutura, de organização, ele também fala do trabalho, das finanças, da construção, e ele é um número de natureza muito prática. É realmente organizar tudo e fazer a coisa acontecer. Nas suas analogias positivas, ele traz solidez, organização, racionalização, aí no lado positivo, né, para organizar tudo, o trabalho, a retidão, a confiabilidade, a honestidade, a paciência, a praticidade, um pouco de tradicionalismo e a terra, né? É um número que te liga muito à terra por conta dessa natureza muito prática, né? As analogias negativas vai entrar na restrição, na lentidão, imutabilidade, preconceito, repressão, retardamento, ignorância, rudeza, limitação, violência e autoridade repressora. Então, entendendo ele como potencial oculto, tu vai olhar muito mais para as analogias positivas, né? Porque ele é o teu potencial. Tu vai olhar para essas analogias negativas, vai entender elas, mas entenda, esse número aqui tu vai trabalhar muito mais nas analogias positivas para trazer esse potencial à luz. Então lembra sempre assim, ó, se é o teu potencial oculto que te traz solidez, organização e que te traz uma organização nos teus pensamentos, porque ele é um número muito racional, é só encontrar essa energia dentro de ti. É só puxar esse número 4, é só mentaliza ele, conversa com ele, porque tudo é energia, né? E entende o que ele significa para ti e para onde ele te leva, porque ele é o teu potencial. Ele tá aí, ele só tem que vir para a superfície. E tu, lógico, muitas vezes já deve ter visto isso acontecendo, né? Já deve ter se comportado dessa forma e sem perceber, lógico, que isso era o teu grande potencial. Então, agora tendo consciência, tu pode puxar isso de forma consciente nos momentos que tu te sentir desestabilizada, né? Entenda todas essas características e saiba que elas estão aí muito fortes, muito latentes, só que elas estão ocultas. Tem que puxar. Agora as vibrações do teu sobrenome. O teu primeiro sobrenome vibra num 22. Te falei que esse número se repetia no teu mapa. O que é importante entender aqui? É através da família da tua mãe que tu traz a questão missionária, que tu traz a questão, esse agente da nova era, essa pessoa que veio construir as coisas entendendo que é um missionário, que é um trabalhador da luz. Então, isso não é só para ti. Como vem através do teu sobrenome, a família, tá, que carrega o sobrenome da tua mãe, vem com essa missão, digamos assim. Nem todos farão de forma consciente, mas por algum motivo todos carregam e todos têm esse potencial de serem grandes missionários. Agora,
não é teu papel ficar despertando ninguém, tá? Porque o despertar, ele é uma decisão. Então, deixa as coisas acontecerem, deixa cada um cumprir o seu próprio propósito. E se alguém chegar para te perguntar, aí tá, tudo bem, né? Tu pode falar um pouco mais sobre isso. E é interessante que o teu outro sobrenome, o segundo, que seria o do teu pai, vibra no número 9, que é um número do altruísta, né? O número 9 também é um número missionário, né? Por que que ele é missionário? Porque ele te traz para um altruísmo, ele te traz para o servir ao outro, sabe? O número 9 tem que tomar um pouco de cuidado, muitas vezes, para não cair no erro de querer pular na frente para que as pessoas não passem por determinadas coisas. Porque, como ele é um número de grande sabedoria, ele muitas vezes vê uma coisa acontecendo e ele quer impedir, tipo, impedir que o meu filho erre para que ele não sofra, impedir, sabe? Só que tem que entender que cada pessoa tem um caminho individual e que não cabe a ti fazer esse tipo de coisa. Tem que esperar o tempo das pessoas, tem que ter essa paciência, né? Então, o número 9 é o número das mudanças, dos términos, da doação, da caridade, da inspiração e do serviço humanitário. Nas suas analogias positivas, ele traz a trindade, ele traz a evolução, o impulso, o desenvolvimento, o dinamismo, a criatividade, a liberalidade, também essa solitude, estar bem consigo mesmo, né? A filantropia, a internacionalidade, palavra difícil, né? Que é esse amor altruísta, né? Por todos os povos, a ilimitação e a simpatia. E tomar cuidado com as analogias negativas, né? Que são ansiedade, teatralidade, exagero, indiscrição, nervosismo, emocionalismo. Então, para não entrar nessa coisa muito, esse excesso de vaidade, essa coisa exagerada, ambição de poder ou de aplausos, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque como no lado positivo ele é muito altruísta, o negativo sempre vai ser o oposto. Então, vai ser a estrelinha, né? Como a gente fala, né? Com excesso de vaidade. Então, tem que tomar cuidado nesses aspectos e cuidar para não pular na frente, não cuidar para não achar que é a pessoa que sabe tudo, respeitar, né, o caminho do outro, respeitar o tempo do outro é muito importante. O número 9 ele é o número da lei, do equilíbrio, da completude, do líder de mente aberta, humanitário, né? E muito autocontrolado, então vai desenvolvendo essas características durante a vida. Ele é o número do professor, né? É muito criativo e muito intuitivo, né? Atencioso, solidário, espiritualizado, tem senso de dever e tem horror à violência, né? Nas analogias positivas. Então tu traz isso através da família do teu pai, tá? Toda essa capacidade e essas necessidades de equilíbrio. O teu ano pessoal está vibrando no número 8. Então, o número 8, como ano pessoal, ele vai falar muito sobre essa transmutação do karma através do financeiro. Então, toda essa mudança, né, de vidas, essa transição que tu tá fazendo, tá completamente dentro do propósito do teu ano, tá? E essa mudança de vida ligada diretamente às finanças, porque é uma transição de carreira, né? Então, tu tá trabalhando aspectos disso tanto positivos quanto negativos. Não é só, né? Vão acontecer os aspectos negativos, mas quanto mais consciente, mais preparada tu está, né? Tu vai manifestando os aspectos positivos, porque o ano 8 pode ser um ano também de ganhar muito dinheiro. Não é só de perder, não é só de fazer transições, mas também é um ano de muito trabalho, de baixar a cabeça, né? Tem altos e baixos, ele tem os períodos, né, do ano. E nós podemos também entender através disso, a experiência marcante do ano, porque como tu tá com um ano pessoal número 8 e uma experiência marcante do ano número 9 que fala do altruísta, acontece que tu acaba trabalhando muito para os outros. Então, tu está fazendo o teu trabalho interno, tu está transmutando os teus karmas, tu está focando na tua transição e ao mesmo tempo isso reverbera na vida de outras pessoas que tá totalmente coerente, né, com o fato de tu estar agora em casa, cuidando da tua família. E isso é um aspecto importante nesse ano, nessa transição. Por isso que eu sempre gosto de combinar tanto o ano pessoal quanto a experiência marcante do ano, porque uma tá ligada à outra, né?
Então, é essa energia que tu tá reverberando. Lembrando, não são só os aspectos negativos, quanto mais consciência nós temos, mais nós podemos vibrar nos aspectos positivos, dentro de uma coerência, de vibração energética, de fazer as práticas, limpezas energéticas, conscientização, expansão da consciência, tudo te leva para um caminho melhor. Eu não acredito nesse negócio de, tem que pagar, tem que passar. Lógico, muita coisa realmente a pessoa tem que passar e não tem como fugir disso. Mas entenda, a tua consciência no meio do processo é que determina quanto tempo esse processo vai durar e o quão pesado ele vai ser, né? Quanto mais rápido tu entende, mais rápido tu transcende. Porque se o objetivo é evoluir, né? Que é o que eu acredito que seja o objetivo de uma encarnação, tu também pode fazer isso de uma forma mais leve, né? Por isso vem as ferramentas, por isso vem os mapas, para entender tudo isso e conseguir passar por tudo isso de uma forma mais leve, com compreensão, com expansão da consciência e com foco no objetivo. Então essa é a introdução, né, principal aqui do teu mapa, onde eu faço um panorama geral de todos os números. Eu gosto de fazer isso porque se eu te trouxesse só os aspectos dos números, fica difícil de entender. Então eu gosto de transformar o mapa num corpo e ir explicando número por número. Só que agora qual é a próxima parte do mapa, tá? Agora eu vou pegar cada parte e vou esmiuçar assim profundamente e vou te mostrar todos os aspectos positivos e todos os aspectos negativos de cada um dos teus números. Então esse vídeo vai ser bem longo, tu não precisa assistir tudo agora. Tu vai bem calma, vai no teu processo, né? Vai ser sim cansativo, porque são muitas informações. Então, vai no teu tempo, com calma, e depois, se tu quiser, a gente conversa sobre cada aspecto, vai me mandando, a gente vai conversando, tá? Vou explicar também não só os números, mas cada posição, né, ali, o que que é lição de vida, o que que é número da personalidade, o que que é destino, o que que é dharma, tudo vai estar bem explicadinho para ti entender e ir estudando no teu tempo e entendendo cada vez mais sobre os aspectos da tua própria alma, tá bom? Agradeço mais uma vez a confiança e te desejo tudo de mais lindo, de mais rico, de muita luz. Beijo, beijo. As vibrações de vidas passadas no mapa numerológico revelam traços, habilidades e desafios que você carrega de outras existências. Elas mostram experiências que deixaram marcas na sua alma e que ainda influenciam sua jornada atual. Nesta análise, vou te mostrar 5 vibrações de vidas passadas, cada uma trazendo um fragmento do seu caminho espiritual. São ecos de quem você já foi, ajudando a compreender padrões repetitivos, dons naturais e lições que ainda precisa integrar. Essas são as vibrações numerológicas que você carrega de vidas passadas. Entre elas, a mais importante é a do dia do seu nascimento, pois essa energia se repete tanto no passado quanto na sua vida atual. Isso indica uma lição que você provavelmente tem revivido ao longo do tempo, buscando integrá-la à sua essência. Por isso, começarei explicando essa vibração. O seu dia de nascimento indica as lições a serem aprendidas no seu dia a dia e representa uma das mais importantes vibrações do seu mapa numerológico. Representa um potencial que traz de vidas passadas, algo que já foi aprendido ou vivenciado, mas que precisa ser reforçado. Ou uma lição totalmente nova no caminho evolutivo da sua alma. É a lição principal, aquela da qual não podemos nos esconder. É uma das 3 tarefas primordiais da nossa encarnação presente. O número 6 representa o amor, a estabilidade e a responsabilidade com o lar, a família e a comunidade. É o arquétipo da grande mãe, acolhedor, protetor e comprometido com o bem-estar dos outros. Entre suas principais qualidades estão a harmonia, fidelidade, generosidade, ética, dedicação, afeto e senso de união. Quem vibra nesta energia tende a ser conciliador, compreensivo e profundamente amoroso.
Por outro lado, quando em desequilíbrio, o 6 pode se tornar ciumento, controlador, ansioso e idealista demais. Pode assumir responsabilidades que não são suas, cair no papel de mártir e acabar se frustrando por excesso de expectativas. Também pode manifestar desconfiança, manipulação, desleixo e perda da fé. Seu desafio é amar com equilíbrio, cuidando dos outros sem se anular. O 6 representa o amor maduro, aquele que acolhe, mas também respeita limites. O número 2 representa a dualidade, a cooperação e a consciência das relações. É o número da união, da gestação de ideias e da construção por meio da parceria. Entre suas principais qualidades estão a sensibilidade, feminilidade, diplomacia, humildade e receptividade. O 2 é o número da ternura, da solidariedade, da paz e da escuta. Quem vibra nessa energia costuma ser gentil, paciente, leal, prudente e colaborativo. É o mediador, o pacificador, aquele que busca harmonia e atua nos bastidores com sabedoria e sensibilidade. Também traz o aprendizado da lei da ação e reação, desenvolvendo empatia, modéstia e equilíbrio emocional. Mas em desequilíbrio, o número 2 manifesta seu lado negativo. Pode apresentar covardia, submissão, insegurança e indecisão. A tendência à timidez excessiva, dependência emocional, apatia e melindre. Pode surgir hipocrisia, desinteresse, paranoia, desconfiança e até estados depressivos. Em níveis mais intensos, pode carregar sentimentos de ódio, alienação, ruína e conflito, o oposto da paz que tanto busca. O número 2 também precisa estar atento, para não anular a própria voz em nome da harmonia. Sua busca por agradar e evitar confrontos pode levá-lo à negligência de si mesmo. É importante lembrar que colaborar não significa se submeter e que gentileza não deve ser confundida com passividade. O número 2 tem um papel essencial na construção de relações equilibradas, mas precisa encontrar segurança interior para sustentar sua própria verdade. O número 8 representa o poder, a realização e a conexão entre o mundo material e o espiritual. É a energia da determinação, da ambição e da prosperidade construída com esforço e consciência. Sua forma sugere um circuito contínuo, onde o espiritual se transforma em físico e o físico retorna ao espiritual. Entre suas principais qualidades estão a justiça, lógica, correção, responsabilidade, eficiência e senso de administração. É uma vibração ligada aos negócios, à liderança e à capacidade de manifestar abundância no mundo material. Quem vibra no 8 geralmente é prático, ambicioso, inteligente, determinado e tem faro comercial. São pessoas com senso de justiça apurado, poder pessoal equilibrado, fidelidade, fluidez, generosidade e energia vital intensa. Pensadores analíticos, confiáveis e maduros, com iniciativa, perspicácia e espírito realizador. Mas em desequilíbrio, o 8 pode se perder na sombra do poder. Pode se tornar materialista, controlador, impaciente e intolerante. A tendência à teimosia, arrogância, desejo de vingança ou até uso abusivo da força. Em níveis mais extremos, manifesta ganância, sede de poder, desonestidade, agressividade, egoísmo e até envolvimento com fraudes ou corrupção. Pode se tornar briguento, orgulhoso, inflexível e emocionalmente insensível. O grande desafio do número 8 é usar seu poder com consciência, canalizando sua força para construir com ética e propósito, sem se perder no excesso de controle ou na ilusão da matéria. É um número do poder que prospera quando está a serviço da verdade e da justiça. O 22 é um número mestre na numerologia, conhecido como o Grande Construtor.
É aquele que transforma sonhos em realidade, que traz o céu para a terra com visão, disciplina e propósito. É considerado o missionário da nova era, alguém com a missão de impactar o mundo de forma prática, concreta e duradoura. Entre suas principais qualidades estão o espírito empreendedor, o raciocínio lógico apurado, generosidade, lealdade e sabedoria. O 22 combina intuição e razão, de forma equilibrada, com ousadia, percepção elevada e foco na realização. É um número ligado à filantropia, à cooperação e à dissolução do ego, buscando sempre um bem maior. Representa a plenitude e a capacidade de construir algo grandioso para o coletivo. Quem vibra nessa frequência costuma ser visionário, prático, determinado e movido por uma missão que ultrapassa o individual. Mas em desequilíbrio, o número 22 pode enfrentar obstáculos internos, como repressão, incapacidade de agir ou medo do próprio potencial. A tendência à ruína de projetos importantes, vaidade excessiva, pessimismo, cinismo e megalomania. Quando desconectado de sua essência, ele pode se perder na não conclusão de objetivos e desenvolver um complexo de inferioridade, sufocado pelo peso da própria missão. O 22 precisa lembrar que a sua força está no equilíbrio entre a grandeza do ideal e a humildade na ação. Seu caminho é grandioso, mas exige responsabilidade emocional, foco e entrega. É um número da construção consciente. O número da lição de vida, também chamado de caminho de vida, representa os aprendizados essenciais que você deve desenvolver ao longo desta encarnação. Ele funciona como um pré-requisito para alcançar seu verdadeiro destino e tem grande influência na escolha da sua carreira e propósito de vida. Essa vibração é uma constante, ou seja, não pode ser mudada. Ela indica tanto a sua vocação quanto os desafios que precisa superar para evoluir. Além disso, representa um dom cósmico que você recebeu para ajudá-lo a cumprir sua missão nesta jornada. Este é o seu número de lição de vida. O número 3 representa a autoexpressão, a comunicação e a alegria de viver. É uma energia leve, criativa, expansiva e sociável, ligada à arte, à inspiração e ao prazer de se conectar com o mundo. Quem vibra no 3 costuma ser extrovertido, carismático, otimista e talentoso na expressão verbal ou artística. Por outro lado, em desequilíbrio, essa vibração pode levar a superficialidade, vaidade, ansiedade, necessidade constante de atenção, exagero e dificuldade de assumir responsabilidades. Também pode se manifestar em comportamentos como fofoca, manipulação, orgulho ou fuga da realidade. O desafio do 3 é equilibrar sua leveza com maturidade, mantendo sua expressão criativa alinhada, a autenticidade e a consciência. O número da alma, também chamado de número da espiritualidade, representa a sua verdadeira essência, aquilo que você realmente é por dentro. Ele reflete seus desejos mais profundos e o que sua alma anseia ser. Ele também pode revelar traços de quem você foi em vidas passadas. Ele não é facilmente percebido pelos outros, a menos que sejam pessoas muito próximas a você. Essa vibração pode ser tão forte que influencia suas escolhas e atitudes na vida atual. No entanto, se seu verdadeiro desejo for reprimido por circunstâncias externas e você não conseguir expressá-lo, poderá precisar trabalhar esse mesmo aprendizado em vidas futuras, até conseguir vivê-lo plenamente. O número 5 representa o movimento, a mudança e a constante transformação. Está ligado à liberdade, à busca por novas experiências, à curiosidade e à vontade de explorar o mundo com todos os sentidos. É a vibração da aventura, da expansão e do prazer de viver intensamente,
cada momento. É o número da vitalidade e da vida. Traz consigo a energia da juventude, do progresso e da evolução, funcionando de maneira dinâmica, versátil e magnética. Tem forte atração social, é popular, apaixonado, intuitivo, entusiasmado, corajoso e altamente adaptável. Aprende rápido, influencia com facilidade e se destaca pela leveza, otimismo e flexibilidade com que encara as mudanças. Está sempre em movimento, em busca de novos interesses, experiências sensoriais, viagens, descobertas e conexões que alimentem sua sede por liberdade. Por outro lado, em seu aspecto sombra, o número 5 pode manifestar dispersão, inquietude e instabilidade emocional. Existe a tendência de se envolver em muitas atividades ao mesmo tempo, com dificuldade de aprofundar-se ou manter vínculos duradouros. Pode haver impulsividade, impetuosidade, procrastinação e resistência a assumir responsabilidades. O excesso de estímulos pode levar à fuga de si mesmo através de prazeres momentâneos, como vícios, superficialidades e excesso. O medo de compromissos profundos, a ansiedade, a vulgaridade, a indulgência sem limites, o sensacionalismo e o esquecimento de seus verdadeiros objetivos também faz parte dos desafios dessa vibração. Quando desequilibrado, o 5 se perde em sua própria liberdade, experimentando atraso, infidelidade, vazio e sofrimento. O número da personalidade representa a forma como o mundo te enxerga. Ele revela a imagem que você projeta para os outros, que nem sempre corresponde à sua verdadeira essência. Esse número está ligado ao seu comportamento externo, à maneira como você se apresenta e à impressão que deixa através de suas atitudes, gestos e até mesmo sua forma de se vestir. Além disso, ele também indica o que as pessoas esperam de você, com base nessa imagem. O ideal é que sua personalidade esteja alinhada com seu número da alma e seu Dharma, criando uma harmonia entre quem você é internamente e como se mostra ao mundo. Esse alinhamento reflete transparência e autenticidade, características de uma alma em evolução. O número 3 representa a autoexpressão, a comunicação e a alegria de viver. É uma energia leve, criativa, expansiva e sociável, ligada à arte, à inspiração e ao prazer de se conectar com o mundo. Quem vibra no 3 costuma ser extrovertido, carismático, otimista e talentoso na expressão verbal ou artística. Por outro lado, em desequilíbrio, essa vibração pode levar à superficialidade, vaidade, ansiedade, necessidade constante de atenção, exagero e dificuldade de assumir responsabilidades. Também pode se manifestar em comportamentos como fofoca, manipulação, orgulho ou fuga da realidade. O desafio do 3 é equilibrar sua leveza com maturidade, mantendo sua expressão criativa alinhada, a autenticidade e a consciência. Este número revela a sua missão de vida no âmbito coletivo, ou seja, o que você veio manifestar para o mundo. Diferente do caminho de vida, que representa um aprendizado mais pessoal, esse número mostra como sua alma e sua personalidade se unem para expressar a sua verdadeira essência. Ele reflete tanto o seu interior quanto o seu exterior, equilibrando o que você pensa e o que faz, sem máscaras ou comportamentos forçados. Também é chamado de número de autoexpressão, pois resume suas habilidades e mostra o propósito maior da sua existência. O número 6 representa o amor, a estabilidade e a responsabilidade com o lar, a família e a comunidade. É o arquétipo da grande mãe, acolhedor, protetor e comprometido com o bem-estar dos outros.
Entre suas principais qualidades estão a harmonia, fidelidade, generosidade, ética, dedicação, afeto e senso de união. Quem vibra nesta energia tende a ser conciliador, compreensivo e profundamente amoroso. Por outro lado, quando em desequilíbrio, o 6 pode se tornar ciumento, controlador, ansioso e idealista demais. Pode assumir responsabilidades que não são suas, cair no papel de mártir e acabar se frustrando por excesso de expectativas. Também pode manifestar desconfiança, manipulação, desleixo e perda da fé. Seu desafio é amar com equilíbrio, cuidando dos outros sem se anular. O 6 representa o amor maduro, aquele que acolhe, mas também respeita limites. O Dharma representa a consciência sobre nossas ações, tanto positivas quanto negativas, acumuladas nesta e em outras vidas. Ele reflete nossa verdadeira natureza espiritual, aquilo que já aprendemos e incorporamos à nossa essência. Mais do que apenas quem somos, o Dharma também aponta nossa próxima grande lição e o propósito mais profundo da nossa existência atual. Ele vai além do destino e mostra a missão que viemos cumprir nesta vida, especialmente em um nível mais elevado e transcendental. Essa vibração é a mais poderosa do nosso caminho, mas só se manifesta completamente na maturidade, quando após muitas experiências e aprendizados, estamos preparados para expressá-la com força e sabedoria. O Dharma define o trabalho que devemos realizar e a verdadeira razão da nossa existência. O número 8 representa o poder, a realização e a conexão entre o mundo material e o espiritual. É a energia da determinação, da ambição e da prosperidade construída com esforço e consciência. Sua forma sugere um circuito contínuo, onde o espiritual se transforma em físico e o físico retorna ao espiritual. Entre suas principais qualidades estão a justiça, lógica, correção, responsabilidade, eficiência e senso de administração. É uma vibração ligada aos negócios, à liderança e à capacidade de manifestar abundância no mundo material. Quem vibra no 8 geralmente é prático, ambicioso, inteligente, determinado e tem faro comercial. São pessoas com senso de justiça apurado, poder pessoal equilibrado, fidelidade, fluidez, generosidade e energia vital intensa. Pensadores analíticos, confiáveis e maduros, com iniciativa, perspicácia e espírito realizador. Mas em desequilíbrio, o 8 pode se perder na sombra do poder. Pode se tornar materialista, controlador, impaciente e intolerante. A tendência à teimosia, arrogância, desejo de vingança ou até uso abusivo da força. Em níveis mais extremos, manifesta ganância, sede de poder, desonestidade, agressividade, egoísmo e até envolvimento com fraudes ou corrupção. Pode se tornar briguento, orgulhoso, inflexível e emocionalmente insensível. O grande desafio do número 8 é usar seu poder com consciência, canalizando sua força para construir com ética e propósito, sem se perder no excesso de controle ou na ilusão da matéria. É um número do poder que prospera quando está a serviço da verdade e da justiça. O karma não é uma punição, mas a matemática espiritual que soma nossas ações positivas e negativas ao longo das encarnações e dos nossos emaranhamentos quânticos. Se acumulamos aprendizados e boas ações, nosso karma atual é positivo e traz benefícios. Se repetimos erros, as mesmas lições retornarão até que sejam compreendidas e transmutadas. Nosso processo evolutivo passa pelas experiências necessárias, registradas no nosso registro akáshico.
Sempre que não seguimos a lei do amor universal, somos levados a reviver essas lições para aprender. Os principais bloqueios do karma vêm de 3 sentimentos básicos: o medo, a raiva e a culpa. Quando inconscientes, geram sofrimento e desconexão espiritual, mas quando aceitos e transmutados, tornam-se coragem, ação e aprendizado. Toda a nossa luz reside na nossa sombra. O objetivo de uma encarnação é olhar para essas questões e aprender o que ainda não aprendeu. Quando falamos em olhar para a sombra, de modo algum é para escondê-la ou para tentar negá-la. Olhar para a sombra é colocar luz sobre ela, compreendendo que ela faz parte do nosso ser. E a partir desta compreensão mais profunda, extrair os aprendizados e dar mais um passo na escala evolutiva. A evolução da Terra para a 5ª dimensão depende do nosso despertar verdadeiro. Precisamos escolher alimentar pensamentos, palavras e ações que elevem nossa vibração com verdade e contribuam para o bem maior sem prejudicar ninguém, incluindo a nós mesmos. Este é o seu número de karma. O 11 é um número mestre na numerologia, um arquétipo de elevação, mestria e inspiração. Representa o idealista, o visionário, aquele que veio para iluminar caminhos e romper padrões. Entre suas principais qualidades estão intuição aguçada, originalidade e sensibilidade elevada. O 11 carrega uma energia de vanguarda, é moderno, atemporal, ligado à nova era e livre de rótulos. Inspira pelo exemplo, pela criatividade e pela conexão com o invisível. É símbolo de misticismo, iluminação, humanitarismo e sabedoria. Quem vibra nessa frequência costuma ser carismático, intuitivo, inspirador e profundamente conectado com propósitos maiores. É um mestre, o canal, o visionário. Mas quando em desequilíbrio, o número 11 revela seu lado sombra, pode manifestar extravagância, fanatismo, desorientação e incompreensão. A sensibilidade elevada pode levar à instabilidade emocional, cinismo e isolamento. A tendência à arrogância espiritual, falsa superioridade, preguiça, desonestidade e luxúria. Pode haver também uma sensação constante de estar fora do lugar, incomunicável, com dificuldade de se adaptar à realidade comum. O número 11 precisa ter cuidado para não se desconectar da realidade em nome de um ideal. Sua missão é elevada, mas exige equilíbrio, humildade e pés no chão. Sem isso, o dom se perde na confusão, na ansiedade e no ego. O 11 é um canal de luz, mas para brilhar verdadeiramente, precisa aprender a equilibrar o céu com a terra. Esta vibração representa um aprendizado que deve ser desenvolvido ao longo da vida e plenamente integrado por volta dos 40 anos de idade, quando se espera que a pessoa já tenha amadurecido. Antigamente, essa energia se tornava mais evidente aos 30 anos, mas, com o aumento da longevidade, passou a se manifestar mais tarde. Embora algumas pessoas possam sentir essa influência já aos 30, na maioria dos casos, ela se torna mais forte perto dos 40 anos. Se a lição associada a esse número não for aprendida de forma natural, a vida criará situações inevitáveis para que isso aconteça até que a alma cumpra o seu propósito. O 11 é um número mestre na numerologia, um arquétipo de elevação, mestria e inspiração. Representa o idealista, o visionário, aquele que veio para iluminar caminhos e romper padrões. Entre suas principais qualidades estão intuição aguçada, originalidade e sensibilidade elevada. O 11 carrega uma energia de vanguarda, é moderno, atemporal,
ligado à nova era e livre de rótulos. Inspira pelo exemplo, pela criatividade e pela conexão com o invisível. É símbolo de misticismo, iluminação, humanitarismo e sabedoria. Quem vibra nessa frequência costuma ser carismático, intuitivo, inspirador e profundamente conectado com propósitos maiores. É o mestre, o canal, o visionário. Mas quando em desequilíbrio, o número 11 revela seu lado sombra, pode manifestar extravagância, fanatismo, desorientação e incompreensão. A sensibilidade elevada pode levar à instabilidade emocional, cinismo e isolamento. A tendência à arrogância espiritual, falsa superioridade, preguiça, desonestidade e luxúria. Pode haver também uma sensação constante de estar fora do lugar, incomunicável, com dificuldade de se adaptar à realidade comum. O número 11 precisa ter cuidado para não se desconectar da realidade em nome de um ideal. Sua missão é elevada, mas exige equilíbrio, humildade e pés no chão. Sem isso, o dom se perde na confusão, na ansiedade e no ego. O 11 é um canal de luz, mas para brilhar verdadeiramente, precisa aprender a equilibrar o céu com a terra. As tarefas kármicas, também conhecidas como o karma menor, indicam características que precisamos desenvolver, pois representam qualidades que estão ausentes ou enfraquecidas em nossa personalidade. Elas também podem apontar desafios comportamentais ou padrões inconscientes herdados de vidas passadas. Para lidar com essas questões, é essencial identificar quais são esses números no seu mapa numerológico e trabalhar conscientemente seu desenvolvimento. Em alguns casos, um número pode aparecer nas tarefas kármicas porque já foi muito trabalhado em vidas anteriores. Para diferenciar, é importante analisar o mapa como um todo e observar se esse número se repete com frequência. O número 6 representa o amor, a estabilidade e a responsabilidade com o lar, a família e a comunidade. É o arquétipo da grande mãe, acolhedor, protetor e comprometido com o bem-estar dos outros. Entre suas principais qualidades estão a harmonia, fidelidade, generosidade, ética, dedicação, afeto e senso de união. Quem vibra nesta energia tende a ser conciliador, compreensivo e profundamente amoroso. Por outro lado, quando em desequilíbrio, o 6 pode se tornar ciumento, controlador, ansioso e idealista demais. Pode assumir responsabilidades que não são suas, cair no papel de mártir e acabar se frustrando por excesso de expectativas. Também pode manifestar desconfiança, manipulação, desleixo e perda da fé. Seu desafio é amar com equilíbrio, cuidando dos outros sem se anular. O 6 representa o amor maduro, aquele que acolhe, mas também respeita limites. O 7 é um número do autoconhecimento, da espiritualidade e da reflexão. Ele representa a busca pela verdade, pela sabedoria e pelo sentido mais profundo da existência. Está ligado à introspecção, à mente analítica e à conexão com o invisível. Entre suas principais qualidades estão a inteligência, intuição, sensibilidade, estudo, meditação, filosofia, perfeccionismo e profundidade espiritual. O 7 é a vibração do sábio, do pesquisador, do místico. Pessoas com essa energia costumam ser introspectivas, refinadas e voltadas para a vida interior, com sede de conhecimento e espírito questionador. Também carrega a energia da iniciação espiritual, da revelação e da busca por respostas além do plano material. São indivíduos com grande capacidade analítica e um senso de observação apurado,
movidos pelo desejo de entender o porquê das coisas. Mas quando em desequilíbrio, essa vibração pode se manifestar como frieza emocional, isolamento, excesso de crítica, racionalidade exagerada ou mesmo fuga da realidade. O 7 pode escorregar para o escapismo, a melancolia, o pessimismo e até para estados de desânimo ou confusão mental. Há também uma tendência ao sarcasmo, à arrogância intelectual, ao distanciamento emocional e à dificuldade de confiar nos outros. O grande desafio do número 7 é encontrar equilíbrio entre mente e coração, razão e intuição, unindo o seu profundo saber com humanidade e empatia. É preciso evitar o excesso de isolamento e lembrar que a espiritualidade se fortalece quando compartilhada com sabedoria. O número 8 representa o poder, a realização e a conexão entre o mundo material e o espiritual. É a energia da determinação, da ambição e da prosperidade construída com esforço e consciência. Sua forma sugere um circuito contínuo, onde o espiritual se transforma em físico e o físico retorna ao espiritual. Entre suas principais qualidades estão a justiça, lógica, correção, responsabilidade, eficiência e senso de administração. É uma vibração ligada aos negócios, à liderança e à capacidade de manifestar abundância no mundo material. Quem vibra no 8 geralmente é prático, ambicioso, inteligente, determinado e tem faro comercial. São pessoas com senso de justiça apurado, poder pessoal equilibrado, fidelidade, fluidez, generosidade e energia vital intensa. Pensadores analíticos, confiáveis e maduros, com iniciativa, perspicácia e espírito realizador. Mas em desequilíbrio, o 8 pode se perder na sombra do poder. Pode se tornar materialista, controlador, impaciente e intolerante. A tendência à teimosia, arrogância, desejo de vingança ou até uso abusivo da força. Em níveis mais extremos, manifesta ganância, sede de poder, desonestidade, agressividade, egoísmo e até envolvimento com fraudes ou corrupção. Pode se tornar briguento, orgulhoso, inflexível e emocionalmente insensível. O grande desafio do número 8 é usar seu poder com consciência, canalizando sua força para construir com ética e propósito, sem se perder no excesso de controle ou na ilusão da matéria. É um número do poder que prospera quando está a serviço da verdade e da justiça. O número dos potenciais ocultos revela um grande talento ou habilidade que você possui, mas que precisa ser bem direcionado para não se tornar um ponto negativo. Além disso, esse número age como um impulso extra nos momentos difíceis, ajudando você a seguir em frente quando sentir vontade de desistir. Ele também pode representar missões espirituais ocultas que muitas vezes nem você mesmo percebe. O número 4 representa a estrutura, o trabalho e a estabilidade. É uma energia prática, ligada à organização, responsabilidade e construção sólida. Entre suas principais qualidades estão a honestidade, confiabilidade, paciência, disciplina e senso de dever. Quem vibra no 4 tem foco, constância e facilidade em transformar ideias em realizações concretas. Porém, em desequilíbrio, pode se tornar rígido, controlador, preconceituoso e resistente a mudanças. Pode haver repressão emocional, limitação, rudeza e até autoritarismo. O desafio do 4 é manter sua estrutura sem se fechar para o novo, equilibrando firmeza com flexibilidade. O seu sobrenome carrega muito mais do que um simples nome de família. Ele é um legado vibracional, uma herança energética que molda parte de quem você é. Nesta análise, exploramos a influência de cada sobrenome, revelando as marcas deixadas por sua linhagem materna
e paterna. Cada nome traz consigo traços, padrões e aprendizados que atravessam gerações, refletindo na sua essência e no seu caminho. Compreender essas influências é abrir as portas para a consciência e a evolução. O 22 é um número mestre na numerologia, conhecido como o Grande Construtor. É aquele que transforma sonhos em realidade, que traz o céu para a terra com visão, disciplina e propósito. É considerado o missionário da nova era, alguém com a missão de impactar o mundo de forma prática, concreta e duradoura. Entre suas principais qualidades estão o espírito empreendedor, o raciocínio lógico apurado, generosidade, lealdade e sabedoria. O 22 combina intuição e razão, de forma equilibrada, com ousadia, percepção elevada e foco na realização. É um número ligado à filantropia, à cooperação e à dissolução do ego, buscando sempre um bem maior. Representa a plenitude e a capacidade de construir algo grandioso para o coletivo. Quem vibra nessa frequência costuma ser visionário, prático, determinado e movido por uma missão que ultrapassa o individual. Mas em desequilíbrio, o número 22 pode enfrentar obstáculos internos, como repressão, incapacidade de agir ou medo do próprio potencial. A tendência à ruína de projetos importantes, vaidade excessiva, pessimismo, cinismo e megalomania. Quando desconectado de sua essência, ele pode se perder na não conclusão de objetivos e desenvolver um complexo de inferioridade, sufocado pelo peso da própria missão. O 22 precisa lembrar que a sua força está no equilíbrio entre a grandeza do ideal e a humildade na ação. Seu caminho é grandioso, mas exige responsabilidade emocional, foco e entrega. É um número da construção consciente. O número 9 representa o encerramento de ciclos e o impulso para algo maior. É um número da compaixão, da empatia e do amor universal. Entre suas principais qualidades estão o humanitarismo, espiritualidade, criatividade, generosidade, intuição e sensibilidade. É o número da arte, da imaginação, da inspiração e da fé. Quem vibra nessa energia costuma ser solidário, tolerante, desprendido, benevolente e profundamente conectado ao coletivo. É alguém com magnetismo pessoal, ternura e capacidade de servir com amor. Mas em desequilíbrio, o 9 revela seu lado negativo. Traz ansiedade, exagero, teatralidade e nervosismo. Pode se tornar emocionalmente instável, precipitado, egocêntrico e até rancoroso. A tendência à vaidade, carência, possessividade, desperdício, ciúmes e melancolia. Em casos mais extremos, pode carregar fanatismo, dualidade, amargura e complexos de superioridade. Além disso, o número 9 precisa tomar cuidado para não ultrapassar os limites do outro em sua ânsia de ajudar. Muitas vezes, por necessidade de doar, acaba tomando para si responsabilidades que não lhe cabem. Pode interferir no processo do outro, impedindo que ele aprenda com suas próprias escolhas e, sem perceber, acaba absorvendo um karma que não é seu. O número 9 carrega uma força poderosa, mas que exige equilíbrio emocional, consciência dos próprios limites e dos limites dos outros.
O ano pessoal mostra as energias que vão influenciar sua vida durante um determinado ano. Ele é dividido em dois tipos: o ano pessoal interno, que começa no seu aniversário e está ligado a questões mais profundas, como sentimentos, autoconhecimento e crescimento interior. E o ano pessoal externo, que começa em 1º de janeiro e influencia situações mais visíveis e do dia a dia, como trabalho, relacionamentos e acontecimentos práticos. Entre o início do ano em questão e seu aniversário, essas duas vibrações se misturam. Esse período é marcado pela transição entre o que você sente internamente e o que vive externamente, criando uma fase rica em aprendizado e ajustes. O número 8 representa o poder, a realização e a conexão entre o mundo material e o espiritual. É a energia da determinação, da ambição e da prosperidade construída com esforço e consciência. Sua forma sugere um circuito contínuo, onde o espiritual se transforma em físico e o físico retorna ao espiritual. Entre suas principais qualidades estão a justiça, lógica, correção, responsabilidade, eficiência e senso de administração. É uma vibração ligada aos negócios, à liderança e à capacidade de manifestar abundância no mundo material. Quem vibra no 8 geralmente é prático, ambicioso, inteligente, determinado e tem faro comercial. São pessoas com senso de justiça apurado, poder pessoal equilibrado, fidelidade, fluidez, generosidade e energia vital intensa. Pensadores analíticos, confiáveis e maduros, com iniciativa, perspicácia e espírito realizador. Mas em desequilíbrio, o 8 pode se perder na sombra do poder. Pode se tornar materialista, controlador, impaciente e intolerante. A tendência à teimosia, arrogância, desejo de vingança ou até uso abusivo da força. Em níveis mais extremos, manifesta ganância, sede de poder, desonestidade, agressividade, egoísmo e até envolvimento com fraudes ou corrupção. Pode se tornar briguento, orgulhoso, inflexível e emocionalmente insensível. O grande desafio do número 8 é usar seu poder com consciência, canalizando sua força para construir com ética e propósito, sem se perder no excesso de controle ou na ilusão da matéria. É um número do poder que prospera quando está a serviço da verdade e da justiça. A experiência marcante do ano é a energia que dá o tom do período e deixa uma marca especial na sua trajetória. Algo que no futuro você lembrará como um momento significativo ou transformador vivido nesse ciclo. Antes de nascermos, nossa alma participa da elaboração de um plano de vida. Esse plano é chamado de programação existencial e é definido no plano espiritual por consciências evoluídas que fazem parte do Conselho Kármico, um grupo de seres ligados à grande fraternidade branca, responsável por orientar a evolução espiritual da humanidade. Entre os mestres da grande fraternidade branca está Jesus. Essa programação é definida com base nas experiências de vidas passadas, o que conseguimos aprender, o que deixamos incompleto e aquilo que ainda precisamos desenvolver. Ao encarnarmos, já chegamos ao mundo com um contexto de vida específico que não é aleatório. Tudo tem um propósito: a família, os desafios, os talentos e até mesmo as dificuldades. Quando desencarnamos, passamos por um processo de recuperação. Depois deste período, somos levados ao Conselho Kármico,
onde ocorre uma análise profunda da nossa trajetória. Essa análise é feita com base em um ponto energético que carregamos, o átomo permanente, ou átomo semente, que registra tudo o que vivemos. As aprendizagens verdadeiras se tornam parte da nossa consciência. Já aquilo que não conseguimos aprender ou que foi vivido de maneira equivocada, retorna como parte da nova programação para a próxima vida. Nos últimos tempos, a espiritualidade revelou à sensitiva Mara Carvalho que dentro desta programação existem 3 aspectos fundamentais que todos precisamos cumprir: a lição do dia de nascimento, a lição de vida e o número de karma. Esses 3 pontos foram chamados 3 tarefas primordiais, aprendizados que não podemos ignorar. Caso não sejam cumpridos, voltamos à vida terrena com os mesmos desafios, repetindo grande parte da vibração da existência anterior. Essa revelação foi feita para que possamos nos comprometer mais com o nosso processo de crescimento e evolução. Vivemos um momento importante no planeta. A Terra está em transição, saindo da categoria de mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Para acompanhar essa mudança, precisamos fazer a nossa parte, nos transformar por dentro e cumprir aquilo que viemos realizar. Se você sente esse chamado, saiba que não é por acaso, e a minha missão aqui é justamente te ajudar nesse processo, a entender o que realmente importa e se preparar com consciência para seguir adiante com mais clareza e propósito. Por isso, agora vamos relembrar os teus 3 números mais importantes, as tuas 3 tarefas primordiais. O número 6 representa o amor, a estabilidade e a responsabilidade com o lar, a família e a comunidade. É o arquétipo da grande mãe, acolhedor, protetor e comprometido com o bem-estar dos outros. Entre suas principais qualidades estão a harmonia, fidelidade, generosidade, ética, dedicação, afeto e senso de união. Quem vibra nesta energia tende a ser conciliador, compreensivo e profundamente amoroso. Por outro lado, quando em desequilíbrio, o 6 pode se tornar ciumento, controlador, ansioso e idealista demais. Pode assumir responsabilidades que não são suas, cair no papel de mártir e acabar se frustrando por excesso de expectativas. Também pode manifestar desconfiança, manipulação, desleixo e perda da fé. Seu desafio é amar com equilíbrio, cuidando dos outros sem se anular. O 6 representa o amor maduro, aquele que acolhe, mas também respeita limites. O número 3 representa a autoexpressão, a comunicação e a alegria de viver. É uma energia leve, criativa, expansiva e sociável, ligada à arte, à inspiração e ao prazer de se conectar com o mundo. Quem vibra no 3 costuma ser extrovertido, carismático, otimista e talentoso na expressão verbal ou artística. Por outro lado, em desequilíbrio, essa vibração pode levar à superficialidade, vaidade, ansiedade, necessidade constante de atenção, exagero e dificuldade de assumir responsabilidades. Também pode se manifestar em comportamentos como fofoca, manipulação, orgulho ou fuga da realidade. O desafio do 3 é equilibrar sua leveza com maturidade, mantendo sua expressão criativa alinhada, a autenticidade e a consciência. O 11 é um número mestre na numerologia, um arquétipo de elevação, mestria e inspiração. Representa o idealista, o visionário, aquele que veio para iluminar caminhos e romper padrões. Entre suas principais qualidades estão intuição aguçada, originalidade e sensibilidade elevada. O 11 carrega uma energia de vanguarda, é moderno, atemporal, ligado à nova era e livre de rótulos.
inspira pelo exemplo, pela criatividade e pela conexão com o invisível. É símbolo de misticismo, iluminação, humanitarismo e sabedoria. Quem vibra nessa frequência costuma ser carismático, intuitivo, inspirador e profundamente conectado com propósitos maiores. É o mestre, o canal, o visionário. Mas quando em desequilíbrio, o número 11 revela seu lado sombra, pode manifestar extravagância, fanatismo, desorientação e incompreensão. A sensibilidade elevada pode levar à instabilidade emocional, cinismo e isolamento. A tendência à arrogância espiritual, falsa superioridade, preguiça, desonestidade e luxúria. Pode haver também uma sensação constante de estar fora do lugar, incomunicável, com dificuldade de se adaptar à realidade comum. O número 11 precisa ter cuidado para não se desconectar da realidade em nome de um ideal. Sua missão é elevada, mas exige equilíbrio, humildade e pés no chão. Sem isso, o dom se perde na confusão, na ansiedade e no ego. O 11 é um canal de luz, mas para brilhar verdadeiramente, precisa aprender a equilibrar o céu com a terra.